O vento, que por semanas assobiava seco entre as tábuas do celeiro, carregando pó e silêncio pelas ruas de terra da pequena cidade esquecida, mudou. Naquele fim de tarde, ele soprou diferente, não um vento de vazio, mas de aviso, o tipo de sopro que antecede uma lembrança. Foi nesse vento que o homem chegou sozinho, com o chapéu gasto sobre os olhos, guiando uma carroça que mal aguentava o próprio peso. Mas o peso não era da carroça, era do que ela carregava. Um piano vertical envolto em cobertores desbotados e amarras postas com reverência. Velho, rachado nas bordas, mas inteiro, como algo que já havia sido deixado para trás muitas vezes, mas nunca quebrado de verdade. Os olhos da cidade seguiram o homem em silêncio. Ele não cumprimentou ninguém, nem evitou, apenas passou, como quem sabe que não pertence ali, mas ainda assim veio. Ela o viu da varanda, sentada na cadeira onde passava os dias desde que o fogo levou seu menino, 9 anos atrás. 9 anos sem uma palavra, sua voz trancada atrás dos olhos, junto do berço vazio, das janelas fechadas, das perguntas sem resposta. Os vizinhos já nem comentavam. Diziam que ela virou sombra, que falava com o vento, que sorria para ninguém, que perdeu tudo no incêndio, inclusive a si mesma. Mas naquela tarde, ela não desviou o olhar. Observou cada passo do cavalo, cada estalo da roda. E quando ele desceu da carroça diante do velho salão abandonado, empurrou o portão rangente e entrou com o piano às costas. Algo pequeno e quase imperceptível se moveu dentro dela, como uma folha seca que dança com o vento antes de cair. Foi só quando ele encostou os dedos nas teclas pela primeira vez que se ouviu o que ninguém esperava. O som não era bonito nem limpo, era gasto, enferrujado de tempo. Mas havia algo mais antigo que a música ali, como se o piano respirasse junto com ele, como se cada acorde abrisse uma fresta no tempo. Nesse instante, sua mão tremeu, um gesto mínimo, contido, mas real. A xícara de chá na varanda balançou levemente no pires e ninguém viu, mas ela sentiu, pela primeira vez em 9 anos, sentiu algo que não era dor, era lembrança. E lembrança é um tipo de presença. Dentro do salão, ele não falou, não pediu licença, não olhou em volta. Apenas tocou como quem reza com os dedos, como quem conversa com a madeira. E lá fora o vento voltou a soprar. Agora não trazia só poeira, mas perguntas e respostas que talvez não precisassem de palavras. Naquele lugar onde tudo doía calado, o que se ouviu naquela tarde não foi só música. Foi algo que havia se perdido e que começava bem devagar a voltar. No segundo dia, ele voltou ao piano como quem visita um túmulo. Sem pressa, sem medo, mas com aquele respeito silencioso que só quem perdeu alguém carrega nos gestos. A cidade não se aproximou, apenas observava pelas frestas, como se aquilo fosse um ritual que não lhes dizia respeito, mas ainda assim despertasse algo esquecido nos ossos. Ele sentou-se, ajeitou o banco sem barulho, respirou fundo e tocou. Não pediu atenção, não quis plateia, mas tocou como se o mundo estivesse ouvindo. A melodia que saiu não era conhecida pelos vivos, ao menos. Era uma canção de ninar, doce e curva como um afago, daquelas que se cantam devagar para crianças que ainda acreditam que o sono é um lugar seguro. Quem ouvia não reconhecia, mas ela, sim, ela reconheceu. A nota exata da terceira linha, a pausa longa depois da quinta. Aquela canção não era do mundo, era do seu lar, do tempo em que o fogo ainda não tinha consumido o berço. Seu marido a cantava quando o menino chorava de noite. Era uma música que não se ensinava. Era segredo de dentro de casa. E ainda assim, ele tocava. Ela não saiu da varanda, mas os olhos fixaram-se no som, como quem tenta enxergar o que não se pode ver. Não chorou, não moveu os lábios. Mas ao cair da noite, quando o salão já estava vazio e o piano em silêncio, ela desceu da varanda descalça e caminhou até a porta de madeira. Não entrou. Apenas deixou ali, sobre o banco do piano, uma moeda, pequena, gasta, com um entalhe torto de uma águia na face. Era a moeda que seu filho tinha no bolso no dia em que tudo queimou. Era a última coisa que encontraram inteira entre as cinzas. E agora estava ali, como quem diz tudo sem uma palavra sequer. Na rua vazia, um menino observava, pequeno, com a camisa maior que o corpo, escondido atrás da caixa de correio da loja de ferragens. Viu quando ela colocou a moeda,
Viu quando seus dedos tremeram levemente, e por um instante viu algo mais. A boca dela se moveu, não em som, mas em forma, como se quisesse cantar também. Só uma sílaba, só um eco. Mas o menino, como só as crianças sabem fazer, entendeu. E guardou o segredo como se fosse um pássaro raro, que só canta uma vez na vida. Naquela noite, o vento mudou de novo, não com força, mas com ternura. Carregava agora uma canção e uma memória que ninguém mais ousava pronunciar, porque às vezes o que precisa ser ouvido não é gritado, é deixado no escuro, em silêncio, esperando alguém que toque, sem querer saber o porquê. Ele dormia no celeiro da igreja, sobre feno seco e sob tábuas que rangiam como ossos antigos. O pregador havia lhe oferecido abrigo com palavras medidas e olhos desconfiados. Ela pertence aos fantasmas agora, murmurou, como se quisesse advertir ou se proteger. O piano continuava no salão, e o homem voltava a ele como quem visita um altar. Não por hábito, mas por necessidade. Era ali que ele falava sem palavras. Era ali que os mortos pareciam escutar. Numa manhã de céu opaco, ele abriu a tampa do piano para afinar uma corda solta e encontrou algo escondido no fundo. Um retrato queimado nos cantos, a moldura ainda impregnada de fuligem. Um homem de uniforme, sentado reto como exigia o tempo, mas com os olhos ternos. Ao lado, uma mulher jovem sorrindo para algo ou alguém fora da moldura. Um sorriso inteiro, mas cercado de sombras. O retrato parecia ter sido salvo do fogo com urgência, como quem arranca algo de dentro das chamas já tarde demais. Ele olhou por muito tempo, depois dobrou o papel com cuidado, como se não fosse papel, mas pele. Foi ali que entendeu. O silêncio dela não era luto, não era fraqueza. Era um grito recusado, era um protesto contra uma cidade que não soube protegê-la, contra vizinhos que cochichavam mais do que acolhiam, contra a crueldade de ser mulher e ainda assim culpada por sobreviver. O fogo levou o filho, mas foi o julgamento que queimou a casa. Os olhos, a garganta. O homem guardou o retrato no bolso como se fosse missão. Sabia que não era dele, mas já o carregava com o mesmo peso de suas próprias perdas. Ele também havia sido julgado antes de ser conhecido. Também sabia o gosto da exclusão, não pelo fogo, mas pelo fuzil. A guerra o marcara como desertor, não porque fugiu da luta, mas porque recusou matar o menino errado. Pagou caro por isso, com a liberdade, com a família, com a história que ninguém quis escutar. Por isso ele entendia, mesmo sem palavras entendia. E quando voltou a tocar naquela tarde, cada nota trazia um pedido de desculpas que não era só dele, era da cidade inteira, era do mundo. Para uma mulher que calou não por falta de voz, mas por não querer mais entregá-la a quem nunca a ouviu. E naquele som que ecoava entre as paredes poeirentas, havia uma pergunta muda que pairava sobre todos. Quantas vozes já enterramos vivas com nosso silêncio? O sol de fim de tarde atravessava as janelas da igreja abandonada, como dedos de luz, tentando alcançar o que ainda restava vivo ali dentro. Era nesse horário que ele voltava ao piano, não para buscar aplauso, mas para tocar para ninguém. Tocava virado para o pôr do sol, como se aquela música fosse uma conversa com o tempo, com a memória, com alguém que nunca mais respondeu. E ela ouvia, sempre da varanda, sempre imóvel. Mas, naquela tarde, algo diferente aconteceu. Sobre os degraus da casa dela, repousava uma xícara, de louça lascada, borda fina, ainda quente, sem bilhete, sem gesto, apenas deixada ali, como se dissesse: eu vi o que você está tentando fazer, e não estou mais fingindo que não vejo. Foi nesse dia que o passado dele chegou a cavalo. Um homem de farda desbotada e olhos endurecidos entrou na cidade com poeira no casaco e sentença nos lábios. Um marechal, daqueles que não fazem perguntas, apenas somam culpas. Parou diante do piano, onde o homem tocava, e não pediu licença. Apenas falou: Silas Morrow, condenado por deserção, reclamado pelo Estado. A cidade, que até então cochichava pelas janelas, se recolheu por trás das cortinas. Era como se todos soubessem que a verdade ia doer. Silas não se levantou. Continuou tocando, as mãos firmes, os olhos fixos nas teclas, mas era um silêncio carregado, pronto para ser quebrado por pólvora. E então, ela desceu da varanda. Pela primeira vez em anos, moveu-se com pressa. Atravessou a rua de terra com os pés descalços e o corpo inteiro tremendo.
não de medo, mas de lembrança. Parou entre os dois homens, entre a arma e a música, e ficou ali, sem falar, sem pedir, apenas ficando. O marechal hesitou, os dedos ainda firmes sobre o cabo da arma, mas foi o olhar dela que o deteve. Não era súplica, era firmeza. Era a dignidade de quem perdeu tudo e ainda assim escolheu proteger o pouco que restava de humano no outro. A dignidade de quem não gritava, mas impunha respeito com o corpo inteiro. Porque às vezes o gesto mais forte é o de quem se coloca no caminho da bala, sem precisar dizer nada. Ela não disse uma palavra, mas naquele instante ela falou por ele e por si. E por todas as vezes em que ninguém a ouviu, a cidade ficou em silêncio, não por medo, mas por reverência, porque há gestos que não se explicam, apenas se lembram, e naquele gesto havia mais força do que em qualquer arma carregada, mais verdade do que em qualquer julgamento, mais redenção do que em qualquer perdão pedido tarde demais. Choveu como não chovia há meses, não uma tempestade furiosa, mas uma chuva firme, quase gentil, que parecia lavar o que ainda doía entre as tábuas da cidade. O chão, antes ressequido, bebia aquela água como quem reencontra a esperança depois de muito tempo. E naquela manhã cinzenta e úmida, ela saiu de casa. Descalça, com o vestido colado ao corpo pela água, os cabelos molhados escorrendo pelo rosto, atravessou a rua com passos lentos, mas decididos. O vento era frio, mas ela não tremia. Carregava no peito algo mais forte do que o tempo, uma decisão. Entrou na igreja como quem pisa num lugar sagrado. Não porque ali havia santidade, mas porque ali havia memória. Silas já estava ao piano, as costas arqueadas, os olhos fixos nas teclas. Ele não a viu chegar, mas quando sentiu o ar mudar, soube. Tocou a primeira nota como quem toca uma cicatriz, a segunda como quem pede licença, e então tocou a canção. Aquela, de novo, mas dessa vez, diferente, mais devagar, mais vulnerável, como se estivesse tentando lembrar o que não queria esquecer, ou esquecer o que ainda doía lembrar. Ela não falou, mas se aproximou. Sentou-se no banco do fundo, as mãos no colo, os olhos fechados, e quando a melodia alcançou o ponto onde um dia seu marido parava para beijar a testa do filho, ela abriu a boca. Não disse nada, mas cantou. Uma nota. Só uma. Longa, firme, imperfeita. Uma nota que não era canção. Era um grito contido por anos, um choro que não se deixou escorrer, um perdão que não foi pedido, mas foi concedido mesmo assim. O som preencheu o espaço como se fosse luz, não iluminava, aquecia. Não era música, era presença, e por um instante o mundo parou. O marechal, que ainda segurava o coldre, abaixou a mão. Os olhos endurecidos encontraram algo que não se prendia com cordas ou leis. Encontraram humanidade. E a cidade, por inteira, respirou fundo, como se tivesse prendido o ar por 9 anos e só agora se desse conta. A chuva lá fora continuava, mas dentro daquela igreja, algo havia secado, não a dor, mas a mudez. E quando o último acorde se dissolveu no ar, não houve aplauso, nem palavras, apenas o som da água gotejando no telhado, e o silêncio, agora não como ausência, mas como cura, porque o que ela soltou ali não foi apenas uma nota, foi a parte de si que havia sido calada pelo luto e que finalmente voltou a respirar. Nos dias que seguiram, a cidade continuou com seu passo lento, mas algo havia mudado. Não nas fachadas, nem nas rotas dos cavalos, nem mesmo no tom do sino da igreja. Mudou no que não se dizia, no modo como os olhares se tornaram mais longos, como as portas já não se fechavam com a mesma pressa. Mudou no jeito como ela abriu pela primeira vez a porta do quarto que ficou trancado por quase uma década, o quarto do menino. O berço já não estava, mas o cheiro, sim, a poeira adormecida nos brinquedos. A marca da luz no chão onde a cortina jamais se moveu. Ela não falou, não explicou, apenas limpou, devagar, com panos úmidos e mãos firmes. Não chorou, mas o modo como segurou a moldura quebrada na estante dizia tudo. Um gesto de cuidado que só existe onde ainda há amor. E mesmo que tudo tivesse sido arrancado, ela agora dizia, com gestos, que algo ficaria, que alguma parte do filho seguiria viva naquilo que ela cuidava. Silas, por sua vez, nunca pediu para ficar, mas começou a reparar a cerca do quintal. Cortava lenha,
carregava água, deixava sacos de farinha encostados na varanda, nunca deixou bilhete, nunca perguntou se podia. Ela também nunca mandou parar. Havia entre eles um tipo de pacto que não exigia palavras. Ele fazia, e ela permitia. E naquele espaço entre o fazer e o permitir, nascia algo que não se chamava amizade nem amor. Chamava-se alívio. Um dia, apareceu uma cesta de ovos na soleira da cabana onde ele dormia. Outra vez, uma manta dobrada com cuidado, como se dissesse, se vai continuar ajudando, que ao menos não passe frio. E depois, a porta da casa ficou destrancada, não aberta, mas também não mais trancada. Era assim que ela dizia o que não sabia falar. Até o pastor, antes severo, começou a apenas acenar com a cabeça quando cruzavam pela praça. Um aceno curto, sem santidade, mas com respeito, como se admitisse que às vezes é no silêncio que Deus se revela, e no silêncio que os corações partidos voltam a pulsar. A cidade já não esperava explicações, só continuava andando, mas agora havia espaço entre um passo e outro, espaço suficiente para que alguém respirasse fundo e entendesse que o que antes era dor, agora era sobrevivência, e que sobreviver, quando se escolhe com ternura, é também um modo de recomeçar, mesmo sem dizer, mesmo sem pedir, apenas vivendo, com dignidade, com delicadeza e com tempo. Aos domingos ele ainda tocava, mesmo quando ninguém aparecia, mesmo quando o vento era o único a entrar pela porta da igreja aberta. O piano, agora limpo e afinado, era mais que um instrumento, era um altar de lembranças, um confessionário sem padre. E ele se sentava ali com a mesma reverência de sempre, os dedos firmes, os olhos em silêncio, como se tocasse para alguém que morava entre as sombras do tempo. Na terceira fileira, sempre a mesma cadeira, vazia, mas não esquecida. Sobre ela repousava um chale, dobrado com precisão como só as mãos dela sabiam fazer. Ele nunca mexeu, nunca perguntou por quê, apenas tocava, canções sem nome, acordes que pareciam vir do fundo da terra. Era sua forma de falar com o que havia ficado, com o que ainda ecoava mesmo depois do fim. Num fim de tarde, ele encontrou sobre o banco do piano algo inesperado, um papel amarelado, dobrado em 4, com letras pequenas escritas à mão. A caligrafia era dela, suave, inclinada, um pouco trêmula. Era uma partitura, incompleta. Começava como a melodia que ele tocava, mas havia nuances novas, curvas mais lentas, silêncios entre as notas, e no final, a última linha terminava abruptamente, sem a nota final. Ele não tentou completar, não ousou, entendeu? Aquilo era um presente e um adeus, um sussurro de gratidão deixado com cuidado, como quem diz, agora é com você. Ele guardou o papel dentro do piano, depois olhou para o chão e viu, bem ali, entre as pedaleiras de madeira gasta, uma única pena branca, fina, leve, como as que caem de aves em travessia. Não havia pássaros na igreja, nem janelas abertas, mas ali estava, e ele soube. Ela se foi. Não houve velório, não houve anúncio, apenas ausência, uma ausência suave, que não machuca, mas envolve. A porta da casa ficou entreaberta por dias, como se deixasse entrar o ar uma última vez, como se esperasse alguém voltar, mas ninguém voltou. Ele nunca falou sobre ela, nunca explicou, apenas continuou tocando, porque às vezes, quando tudo foi dito sem uma palavra, o que sobra não é o silêncio, é a memória. E a memória, quando cuidada com amor, se transforma em som, em vento, em madeira viva, no eco de uma voz que não precisou falar para ser eterna, no sussurro de uma canção que começou no luto e terminou em pertencimento, mesmo sem nota final, mesmo com tudo por dizer, porque o que importa, de verdade, nunca precisou ser dito, apenas sentido, apenas deixado no mundo, com coragem e ternura, como uma pena ou uma canção, que não termina, apenas repousa.